Olá, eu sou Luciana. Estou aqui para a gente dar continuidade à leitura do livro Medo, de Aham, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade. No capítulo passado, no vídeo passado, a gente começou o capítulo 14, que é o último capítulo do livro, onde tem divisão em 6 práticas, né? Então a gente fez o 14.1, hoje a gente vai fazer o 14.2. A gente trabalhou no último vídeo práticas para corpo e sentimentos, 8 exercícios. Hoje a gente vai trabalhar transformando as raízes mentais do medo, 8 exercícios de respiração também. Lembrando que se você está curtindo esses vídeos, você está sendo beneficiado, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, dê seu like no vídeo, tá bom? Compartilhe também com quem você achar que pode se beneficiar. E lembrando, como já no último vídeo, lembrando que nesse vídeo também tem uma enquete. Qual será o próximo livro? Salto, um novo caminho para enfrentar as dificuldades inevitáveis, de Pema Chodron. Buda Rebelde, na Rota da Liberdade, com Lop Rinpoche. E também Resgate Emocional, também do Ponlop. Como trabalhar com suas emoções e transformar o sofrimento e a confusão em energia que te fortalece. Então são essas 3 opções de livros. Por favor, me ajude. Tem uma enquete, você vai ver na partezinha de cima direita do vídeo, tem uma enquete para você responder. Ou se achar que é melhor que não seja nenhum dos livros, mas outros tipos de vídeo, também deixe-me saber. Estou preparando assim uma novidade, estou me planejando para fazer essas práticas com você, online, ao vivo, depois que a gente terminar a leitura do livro. Então eu vou divulgar também os dias e horários que eu vou me dispor a conduzir as práticas com você, né, para que você possa praticar junto comigo. Aqui a gente pratica um pouquinho, mas tem mais leitura do que prática, então você em torno de 15 minutos de prática, às vezes menos, às vezes mais, dependendo do tamanho da prática. Se você curtiu essa ideia, por favor, deixe nos comentários. Quero meditar com você. Aí eu vou saber que você quer e eu vou divulgar para você nas minhas redes sociais. Então, página 159, capítulo 14.2. Transformando as raízes mentais do medo, 8 exercícios de respiração. Estes 8 exercícios são continuações dos primeiros 8 exercícios. Eles podem nos ajudar a compreender nossa mente e alargar as ilusões para que possamos tocar a verdadeira natureza da realidade e ser destemido. O reino da mente. O objetivo do primeiro exercício é ficarmos conscientes das nossas mentes e identificarmos os nossos estados mentais. Da mesma forma como o do terceiro exercício é ter consciência do corpo e o objetivo do sétimo, consciência dos sentimentos, inspirando, estou consciente da minha mente. Expirando, estou consciente da minha mente. Inspirando, estou consciente da minha mente. Expirando, estou consciente da minha mente. Existe um rio mental onde cada pensamento é uma gota d'água. Nós nos sentamos à margem deste rio e observamos a manifestação e o desaparecimento de cada pensamento. Podemos apenas identificá-los quando surgirem, enquanto permanecem por algum tempo e quando forem embora. Nós não precisamos agarrá-los, nem lutar contra eles, nem repeli-los. Quando o medo estiver presente, dizemos: inspirando, eu sei que a formação mental do medo está em mim. Quando a formação mental do medo estiver presente, nós inspiramos e reconhecemos a presença do medo em nós.
com consciência plena e concentração, nós reconhecemos e abraçamos a formação mental que está ali. Depois, nós podemos examinar profundamente a natureza daquela formação mental. Lembrando que eu já falei num dos capítulos anteriores que a formação mental, nesse caso, seria uma ideia de algo, né? Um conceito de algo. Então, quando eu me dou conta de que eu estou com medo, né? Então eu tenho um conceito de medo, tenho uma ideia de medo, essa é a formação mental do medo. Então eu inspiro e eu sei que a formação do medo, a formação mental do medo está em mim. Esse é o ponto dessa prática. Tornando a mente feliz e aliviada. O segundo exercício é para alegrar a mente. Inspirando, eu torno minha mente feliz. Expirando, eu torno a minha mente feliz. Nós alegramos nossa mente para fortalecê-la e proporcioná-la vitalidade. É como a prática de gerar alegria e felicidade do conjunto de exercícios anteriores, com um elemento adicional de revigorar e energizar a mente. De acordo com a psicologia budista, a mente tem pelo menos duas camadas. A camada inferior é chamada de consciência armazenadora, e todas as sementes das formações mentais ficam lá. Quando uma semente é tocada ou regada, ela se manifesta na consciência mental como uma formação mental. Para alegrar a mente, nós usamos uma prática chamada de irrigação seletiva. Primeiro, nós deixamos as sementes negativas dormirem em nossa consciência armazenadora e não lhes damos oportunidade de se manifestarem. Se elas se manifestarem com muita frequência, seus principais elementos serão fortalecidos. Segundo, se uma semente negativa se manifestar na consciência mental, nós a ajudamos a retornar à consciência armazenadora o mais rápido possível, onde ela poderá voltar a dormir enquanto semente. A terceira prática é para estimular as formações mentais positivas a se manifestarem em nossa consciência. Na quarta prática, quando uma formação mental benéfica se manifestar, nós tentaremos mantê-la manifestada o maior tempo possível. Nós devemos organizar nossas vidas para que as sementes benéficas das nossas formações mentais possam ser tocadas e regadas diversas vezes ao dia. Existem sementes boas em nossa consciência armazenadora que podem não ter conseguido se manifestar antes e agora nós damos a elas uma chance. Vamos ver como é que a gente faz isso. E é muito interessante que muitas vezes nós somos especialistas em regar as sementes negativas. Como se a gente gostasse de alimentar elas e fortalecê-las e que elas viessem exuberante diante da nossa vida. Só que a gente precisa aprender a fazer isso com as positivas. Parar de alimentar as negativas já é uma grande coisa. Aí a gente aprende a alimentar as positivas. Concentrando a mente. No terceiro exercício, concentramos a mente. Praticamos a concentração para ter um insight. Inspirando, eu concentro minha mente. Expirando, eu concentro minha mente. O fogo da concentração tem o poder de destruir aflições. Tal como a luz do sol focada numa lente pode queimar uma folha de papel debaixo daquela lente, de modo semelhante à concentração, olhando profundamente nosso medo, raiva, delusão e desespero, pode incendiá-lo deixando o insight. Nesse conceito aqui, ele está falando que delusão, o tradutor, tem o contexto de ignorância. Então, a gente olha profundamente para o medo, raiva, a nossa ignorância, nosso desespero, para poder provocar esse insight. A concentração na vacuidade, a ausência de uma entidade permanente, é um tipo de concentração. Embora a vacuidade seja fácil de ser compreendida e seja real,
Mesmo assim, nós não estamos habituados a pensar dessa maneira. Nós temos, portanto, que nos treinar a olhar de um modo que sejamos capazes de ver as coisas mais profundamente e compreender a natureza delas, que em última instância é vazia. Ele vai dar uma explicação sobre essa questão do vazio, mas se precisar eu faço uma complementação em seguida, porque esse ponto é muito importante para que a gente consiga ter mais clareza, sabedoria e conseguir alcançar esse destemor ou como lidar melhor com o medo. Os cientistas nos dizem que todos os objetos estão construídos principalmente de espaço e que é ínfima a quantidade de matéria existente numa flor ou numa mesa. Se juntarmos toda a matéria existente numa mesa, seria menor do que um grão de sal. Nós sabemos que esta é a verdade, mas em nossas vidas cotidianas ainda pensamos numa mesa como algo grande e sólido. Quando os cientistas entram no mundo das partículas elementares, eles têm que colocar de lado suas formas habituais de ver as coisas como existindo separadamente umas das outras. Assim, eles têm a chance de compreender o que está realmente acontecendo no mundo da matéria. Até mesmo os cientistas têm que se treinar. Portanto, você tem que se treinar para ver desta forma na vida diária. Concentração significa manter o insight vivo por muito tempo, não por apenas um lampejo. Isso não seria suficiente para lhe libertar. Desse modo, você mantém vivo diariamente aquele insight da inexistência da natureza autônoma, o insight da vacuidade, da impermanência. Quando vê uma pessoa, um pássaro, uma árvore, uma rocha, você vê a natureza de vacuidade deles. Então isso se torna um insight que lhe libertará. É muito diferente de especular sobre o significado da vacuidade. Você tem que realmente ver a natureza da vacuidade em si mesmo e nos outros. Quando aquele insight estiver presente, você deixará de ter medo, deixará de estar constrangido, deixará de ser vítima da separação e discriminação, porque você viu a natureza do interser. Meditando profundamente, examinando detalhadamente a natureza de tudo o que existe, você pode tocar a natureza do interser daquele fenômeno. Seja uma flor, um Buda, uma pessoa, uma árvore, você toca a natureza da vacuidade e interexistência e vê que um contém o outro. Eu vou nesse momento dar uma explicação rápida. O tema da vacuidade é amplo, ele é simples, quando a gente consegue pegar, ele fica muito simples. Mas às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente tem a tendência de confundir com o vazio da vacuidade com o vazio como algo que não contém nada, né? Então, a vacuidade, na verdade, é uma abertura para diversas possibilidades. Ele não tem nada intrínseco, não tem nada que eu possa dizer é isso e pronto. Ele vai depender do observador, né? O objeto vai depender do observador, ele não existe sozinho. Então, por exemplo, usando um exemplo que poderia ser dar medo, né? Por exemplo, imagina que você vê um cachorro muito grande, né? Se aproximando de você. Você não gosta de cachorros, você não tem uma boa experiência com cachorros. Então você olha e você vê um animal ameaçador. Essa é a sua relação, é como você vê o objeto. Próximo dali tem o dono do cachorro, que adora cachorros e que sabe que aquele cachorro dele, apesar de ser grande, é muito dócil. Quando ele se aproxima do mesmo cachorro, ele tem uma amorosidade, ele olha com carinho, ele não tem medo nenhum. Ele tem vontade de se aproximar, enquanto você talvez tenha receio e não queira se aproximar. Então a gente vai dizer que a experiência que a gente tem de cachorro é diferente para a pessoa que tem medo e para a pessoa que é o dono, por exemplo, é uma outra experiência, mas o cachorro é o mesmo. Então a gente vai olhar a vacuidade daquele ser. Ele ali não tem nada nele, mas na relação que eu vou ter com ele ou que o dono vai ter com ele,
vai ter um cachorro diferente ali. Para cada um tem um cachorro diferente. Isso é para tudo. Então, essa é a possibilidade de contemplação, né? Para cada pessoa é uma experiência diferente. E isso é a vacuidade. Os objetos, as experiências, não tem algo concreto, intrínseco, que seja uma verdade que é absoluta. Aquilo varia de pessoa para pessoa, de experiência para experiência. E de repente eu posso olhar para aquele cachorro e ver que o dono não tem medo, ou me aproximar um pouco mais e perceber que ele é dócil, e eu mudo a minha experiência. A minha experiência, a forma de eu ver ele antes é diferente da forma que eu tenho agora. Então, o cachorro continua o mesmo, ele continua vazio, né? Dessa característica intrínseca. E eu consegui mudar. Então, esse é o ponto da vacuidade. Quando ele falar de vazio ou de vacuidade, é desse tipo de vazio que ele está dizendo. Mas se não ficou claro, por favor, deixe sua pergunta, porque eu posso talvez gravar um outro vídeo, alguma coisa dando mais exemplos, explicando um pouquinho mais esse tema, essa parte. E é super importante essa compreensão. Libertando a mente. Com o quarto exercício, nós libertamos nossa mente das aflições e noções. Inspirando, eu liberto minha mente. Expirando, eu liberto a minha mente. Nossas mentes estão amarradas, presas em aflições como medo, raiva, mágoa e discriminação. Estivemos praticando o estar consciente para abraçar nosso medo e nossa dor, mas para transformá-los totalmente precisamos da força da nossa concentração para nos libertarmos destas forças aprisionadoras. Existem vários tipos de concentração que podemos praticar. Um é a concentração na impermanência. Temos uma noção de impermanência. Mesmo aceitando e concordando que as coisas são impermanentes, nossa noção de impermanência continua e determina como vemos as coisas e como nos comportamos na vida cotidiana. Embora saibamos intelectualmente que a pessoa que amamos é impermanente, nós ainda vivemos e nos comportamos como se nossos amados fossem sempre existir, como se nós fôssemos sempre as mesmas pessoas que somos hoje. Mas tudo está mudando a cada instante, como um rio. Quando nos reencontramos com aquela pessoa, nós podemos estar nos relacionando com a pessoa de 20 anos atrás, pois não conseguimos entrar em contato com a pessoa do momento presente, que tem uma forma diferente de pensar e sentir. Então nós meditamos na impermanência para tocar a natureza da impermanência. Nós precisamos da concentração em impermanência e não da noção de impermanência. A noção de impermanência não consegue nos libertar. É o insight da impermanência que nos liberta. O insight é algo totalmente diferente de noção. No início, podemos usar o ensinamento, a noção de impermanência, como um instrumento que ajuda a fazer surgir o insight da permanência. É como um fósforo e uma chama. O fósforo não é a chama, mas o fósforo pode fazer a chama surgir. E quando temos a chama consumirá o fósforo. Quando temos o insight queimará a noção. O que precisamos para nossa libertação é o insight da impermanência. Então, a impermanência, a noção de impermanência, esse conceito de impermanência, é que nada que a gente possa apontar é permanente. Então, aquilo muda. Por mais que a mudança leve muito tempo ou um curto tempo, né? Como o dia e a noite. Então, o dia não fica para sempre num lugar, a noite não fica para sempre. Mesmo que eu pegue algo muito concreto, algo material, como esse papel, esse livro muito concreto, em algum momento ele vai se desfazer. Ele vai envelhecer, vão ver animais que vão se alimentar, então ele vai apodrecer, vai se desfazer. Em algum momento isso vai acontecer. Pode ser que demore muitos, muitos anos. Pode ser que seja rápido, que venha o fogo e transforme ele em cinzas rapidamente. Então, nós somos impermanentes, nós trocamos todas as células do nosso corpo em 7 anos. Quer dizer, nós nos tornamos uma nova pessoa a cada 7 anos. Tudo está em constante mudança.
Então, essa é a noção da impermanência. O insight da impermanência é quando eu posso observar, para onde eu olhar eu vou enxergar. O insight é quando aquilo fica dentro, e tipo, nossa, é isso, realmente é isso, é impermanente. Esse sentimento é impermanente, meu medo é impermanente, a minha raiva é impermanente, essa situação que a gente está vivendo agora é impermanente. A cada dia a gente está vivendo uma experiência diferente por causa da impermanência. A gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, mas uma coisa a gente sabe, vai mudar, porque tudo que a gente pode ter contato, né, que a gente pode apontar, é impermanente. Então, esse insight é esse movimento interno, a noção, o conhecimento, o significado, vai nos levar a ter contato, mas eu preciso analisar ponto a ponto, a cada instante, a impermanência das coisas para que surja esse insight, essa revelação. Percepção. Com estes 4 últimos exercícios, nós investigamos a natureza dos objetos da nossa mente. Isto é, como percebemos as coisas. Estas concentrações nos ajudam a ter uma percepção correta da realidade, do mundo. Muitos de nós ainda estamos aprisionados à noção de que a consciência está dentro de nós e o mundo objetivo está lá fora. Acreditamos que nossa consciência está aqui e estamos tentando alcançar e compreender o mundo objetivo lá fora. Quando olhamos para as coisas em termos da interexistência, vemos que o sujeito e o objeto da consciência não podem existir separadamente. É como direita e esquerda, uma não pode existir sem a outra. Toda vez que percebemos algo, seja uma caneta, uma flor, um objeto ou o sujeito da percepção, sempre se manifestam simultaneamente. Quando estamos conscientes, estamos sempre conscientes de algo. Quando estamos sempre atentos a algo. Quando pensamos, sempre pensamos em algo. Portanto, objeto e sujeito se manifestam ao mesmo tempo. Mais ou menos o que eu estava falando ali antes, né? Não tem uma percepção de objeto sem um sujeito. Sempre tem uma relação. Sempre algo está relacionado com outro algo. Contemplando a impermanência. O 5º exercício é a concentração na impermanência, a prática que já descrevemos detalhadamente como exemplo ilustrativo no exercício anterior, libertando a mente. Inspirando, eu observo a natureza impermanente de todos os dharmas. Expirando, eu observo a natureza impermanente de todos os dharmas. Aqui o conceito de dharma significa qualquer fenômeno. Aqui está escrito dharma em minúsculo, né? Existe a palavra dharma com D maiúsculo, que é utilizado nas passagens dos livros, que significa o corpo dos ensinamentos do Buda. Porém, dharma nesse caso são os fenômenos. Então, seria, inspirando eu observo a natureza impermanente de todos os fenômenos, expirando eu observo a natureza impermanente de todos os fenômenos. Impermanência é apenas um tipo de concentração. Mas se a praticarmos bem, nós teremos êxito também em outras concentrações ao mesmo tempo. Mergulhando fundo na impermanência, descobrimos a inexistência do self. Self seria o eu mesmo. A vacuidade e interexistência. Por isso, a impermanência representa todas as concentrações. Enquanto inspiramos e expiramos, nós mantemos viva nossa concentração na impermanência até que possamos penetrar no coração da realidade. O objeto da nossa observação pode ser uma flor, um seixo, alguém que amamos ou alguém que odiamos. Pode ser nós mesmos, nossa dor, nosso medo, nossa mágoa. Qualquer coisa pode servir como objeto de meditação. Nossa intenção é tocar a natureza impermanente daquele objeto de meditação. Então a gente pega o objeto e a gente vai, vamos supor, posiciona o objeto na sua frente e observa. Observa e vê, se questiona o quanto ele é permanente. Ele sempre foi assim?
A flor sempre foi flor? Ou ela já foi botão, ou ela já foi planta, já foi semente? Ela vai continuar sendo flor? Por quanto tempo? Ou ela vai mudar, vai secar, vai murchar, vai cair, vai virar terra? Né? Então a gente pode pegar vários objetos, às vezes a gente mesmo, né, pessoas, fazer essa contemplação. Essa é a contemplação da impermanência. Libertando-se de anseios. O sexto exercício envolve contemplar a ausência de desejo, o não ansiar. Inspirando, eu observo o desaparecimento do desejo. Expirando, eu observo o desaparecimento do desejo. Existe uma outra consciência, chamada de manas, que fica entre a consciência armazenadora e a camada mais elevada da mente, chamada de manas. Manas nasce da consciência armazenadora e serve como base para a consciência mental. Manas contém muitas delusões e, portanto, tem a tendência de agarrar. Esta é a parte da nossa mente que está sempre buscando o prazer e ignorando os perigos da busca do prazer. É Manas que carrega nosso medo original e desejo. Contemplar a impermanência pode nos ajudar a transformar a delusão em Manas, para que a mesma se transforme em sabedoria. Examinamos profundamente o objeto do nosso anseio para compreender sua verdadeira natureza. O objeto do nosso anseio pode ser algo ou alguém que tenha capacidade de destruir nosso corpo, a nossa mente. Examinar profundamente o que desejamos e o que consumimos é uma prática crucial. O que trazemos para dentro do nosso corpo e mente todo dia pode estar alimentando nosso anseio, medo e violência. E nesse ponto a gente vai falar de consumo, não só consumo para dentro através da boca, né, do que a gente come, do que a gente bebe, mas do que a gente olha, do que a gente respira, do que a gente escuta, do que a gente sente, o que nosso corpo está consumindo, né? Para a gente não buscar simplesmente esse desejo, quase esse vício desse desejo pelo prazer. Então, de que forma, o que a gente está consumindo? Esta é a contemplação, esse é o observar, né? A gente vai observando a impermanência, a gente vai observando também o desaparecimento desses desejos. Nirvana. Inspirando, eu observo a cessação. Expirando, eu observo a cessação. No sétimo exercício, nós observamos a cessação, Nirvana, o fim de todas as noções. Para que possamos tocar a realidade como ela verdadeiramente é. Assim podemos tocar nossa natureza interexistente e compreender que somos parte de todo o cosmos. A natureza da realidade transcende todas as noções e ideias, inclusive as noções de nascimento e morte, existir e inexistir, chegar e partir. Contemplar a impermanência, a inexistência de natureza autônoma, a vacuidade, a inexistência de nascimento e morte, pode levar ao nirvana. As noções de nascimento e morte podem ser uma fonte de medo, angústia e ansiedade. Ao compreender a natureza da realidade que não nasce e não morre, nos libertamos da ansiedade e do medo. Deixando ir. Inspirando, eu observo deixando ir. Expirando, eu observo deixando ir. Este exercício nos ajuda a examinar profundamente o ato de parar de ansiar, odiar e temer. Esta concentração nos ajuda a tocar a verdadeira natureza da realidade e trazer sabedoria, que pode nos libertar do medo, raiva e desespero. Nós deixamos para lá nossas percepções equivocadas da realidade para que possamos ser livres. Nirvana significa literalmente esfriando, o apagar das chamas. No budismo, Nirvana se refere à extinção das aflições surgidas devido à nossa percepção errônea. Nirvana não é um lugar que se vai ou algo pertencente ao futuro.
Nirvana é a verdadeira natureza da realidade, das coisas como elas são. Nirvana está disponível no aqui e agora. Você já está no Nirvana. Você é Nirvana, da mesma forma que a onda já é água. Nossa verdadeira natureza é sem início e sem fim, sem nascimento e sem morte. Se soubermos entrar em contato com nossa verdadeira natureza, não haverá mais medo, raiva, desespero algum. Nossa verdadeira natureza é Nirvana. Então, se alguém próximo a você morreu recentemente, procure esta pessoa em sua nova manifestação. É impossível morrer. A pessoa continua em muitas formas. Usando os olhos da sabedoria, você pode reconhecê-la à sua volta ou dentro de si. E você pode continuar conversando com ela. Querida, eu sei que você ainda existe em sua nova forma. É impossível para você morrer. O oitavo exercício nos ajuda a nos libertar das ilusões e entrar em contato com a verdadeira natureza da realidade. Isto nos dá liberdade e alívio, e nos traz muita felicidade. Nós precisamos continuar aprendendo, praticando e discutindo para que nossa compreensão continue a crescer. Habitando o momento presente, você descobre que se tornou muito interessado na investigação da vida como um todo. E você pode descobrir muitas coisas maravilhosas, muitas maneiras maravilhosas de praticar. Isso não significa que você se perde em pensamentos. Isso significa que você observa a realidade como ela é e descobre sua verdadeira natureza. Vivemos com medo de muitas coisas, do nosso passado, da morte, perder nosso eu ou identidade. Estes 8 exercícios, juntos com os 8 primeiros exercícios de respiração, nos traz o insight que nos capacita a tocar a dimensão última da realidade e nos libertar do medo. Quando somos capazes de partilhar nossa maneira de ser e nosso insight com os outros, nós oferecemos a todos o maior dos presentes que existe, o destemor. Aqui então nós terminamos o 14.2 com estas práticas. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer fazer comigo essas práticas, fazer uma prática guiada de alguns minutos por dia, você fale ali nos comentários, eu quero meditar com você, para que eu possa programar e divulgar o momento, então, que a gente vai fazer essa meditação juntos, numa live, ao vivo, para que você possa acompanhar, você possa fazer seus comentários e possa trazer suas dúvidas e dificuldades. Se você quiser, você já pode também colocar nos comentários deste vídeo. Lembrando também de pedir para você responder a enquete sobre a leitura dos livros que está no cantinho do vídeo. Você pode responder essa enquete para saber qual será o próximo livro. Até mais, até o próximo vídeo.